Você sabia que 6 em cada 10 pessoas afirmam se sentir mais exaustas em grupo do que sozinhas? E mesmo assim, a sociedade insiste em dizer que quem prefere o silêncio tem algo errado. Mas e se for o contrário? E se o verdadeiro desequilíbrio for não suportar ficar consigo mesmo nem por 10 minutos? Hoje você vai descobrir por que o mundo moderno nos ensinou a temer a solidão e por que isso é um erro que custa caro à mente. Antes de mergulhar, já deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você se sente melhor sozinho ou acompanhado? Quero ler suas respostas, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio tempo a sós. Por décadas, fomos treinados a confundir solidão com abandono. A publicidade, as redes sociais, até os conselhos de amigos, todos empurram a ideia de que estar rodeado é sinônimo de felicidade, mas isso é uma ilusão coletiva. A verdade é que o barulho constante do mundo serve muitas vezes para esconder o medo mais profundo. O medo de olhar para dentro, porque quando o ruído cessa, o que sobra é você, e a maioria não sabe o que fazer com esse encontro. A solidão saudável é um espelho brutal. Nela você percebe o quanto vive no piloto automático, o quanto as conversas são roteiros, o quanto o tudo bem é só disfarce. Ficar só é o teste de autenticidade que poucos passam. Quem aguenta o próprio silêncio descobre algo que nenhum curso ensina: autodomínio. Você para de mendigar atenção, para de buscar aprovação e começa a sentir prazer em simplesmente existir. A grande mentira é acreditar que amar a solidão é sinal de fraqueza. Na verdade, é uma das maiores provas de força, porque é nela que você aprende a se escutar de verdade, a distinguir o que é seu do que é esperado, a filtrar as vozes externas que tentam dizer quem você deve ser. O silêncio, longe de ser vazio, é um laboratório de lucidez. É ali que as ideias se alinham, as feridas cicatrizam e a energia volta a se concentrar. Mas há um detalhe que quase ninguém menciona. Nem toda solidão é benéfica. Existe um ponto em que o retiro se torna prisão, e você vai entender exatamente onde essa fronteira começa. O curioso é que ela não aparece de um dia para o outro. Ela se forma em pequenos hábitos, pequenas fugas, pequenos não vou hoje. E quando você percebe, já não é mais uma escolha. É uma fuga disfarçada de paz. Então, antes de seguir, pense: você escolhe a solidão ou ela tem escolhido por você? Porque há uma diferença abissal entre estar em silêncio por opção e ser silenciado pela própria mente. E talvez, no fundo, o mundo nunca tenha nos ensinado a ficar sós, porque sabe que quem domina a solidão se torna impossível de controlar. Você já percebeu que, às vezes, o simples ato de trancar a porta é o primeiro passo para recuperar o fôlego? Estatísticas mostram que mais de 40% das pessoas que se isolam por um período afirmam sentir melhora imediata no humor e na clareza mental. O que o mundo chama de fuga talvez seja o que te mantém de pé. Mas existe um segredo que quase ninguém comenta. Nem toda reclusão é escolha. Algumas são pura sobrevivência. Antes de continuar, comenta aqui: a sua casa é um abrigo ou uma prisão? Essa resposta revela mais sobre você do que qualquer teste psicológico. E se o vídeo já está te fazendo pensar, deixa o like. É assim que a mensagem alcança mais pessoas que precisam ouvir isso. Os chamados refugiados emocionais são aqueles que não escolheram amar o recolhimento, mas foram empurrados para ele. Gente que sofreu o tipo de desgaste que não se cura com conselhos rápidos. São os que aprenderam na marra que o mundo lá fora pode ferir, e que o silêncio às vezes é o único remédio acessível. Quando a dor é grande demais, o lar deixa de ser apenas espaço físico e se transforma em fortaleza invisível. Cada parede é um escudo, cada ritual é um lembrete de que ainda é possível ter controle sobre alguma coisa. Não é fuga, é autopreservação. É o corpo dizendo: pare antes que quebre. Pense nisso. Quando você machuca o corpo, o repouso é natural. Ninguém exige que você corra com o tornozelo torcido. Mas quando o que se rompe é o emocional, a sociedade exige pressa, exige sorriso, exige normalidade.
O isolamento, nesse caso, é uma fisioterapia da alma. No silêncio da casa, as feridas mentais finalmente encontram ar para cicatrizar. Ali, não há olhares de julgamento, nem cobranças. Há um espaço seguro para chorar sem plateia, para reorganizar pensamentos, para voltar a se ouvir sem medo. O problema é que o mundo confunde cura com covardia. Ele quer que você reaja rápido, que volte à rotina como se nada tivesse acontecido. Mas o que chamam de fraqueza é, na verdade, um ato de inteligência emocional. Parar é força. Ficar só é sabedoria. Reconhecer o próprio limite é coragem. E há algo poderoso em aceitar o recolhimento. É nele que você descobre o ritmo natural do seu corpo e da sua mente, sem interferências. É quando o ruído externo se cala e a sua voz interior finalmente consegue ser ouvida. Mas há uma armadilha silenciosa nesse processo, um ponto em que o abrigo pode começar a se fechar por dentro. Será que você ainda está descansando ou já está se escondendo? Você sabia que o ser humano médio mente, mesmo que de forma sutil, mais de 2 vezes por hora em conversas sociais? Não necessariamente por malícia, mas por sobrevivência. Nós adaptamos o tom, o sorriso, o jeito de falar, tudo para caber nas expectativas dos outros. E é aí que nasce a máscara, essa persona que usamos para funcionar em sociedade, mas que nos esgota aos poucos. Deixe um like agora se você já sentiu o cansaço de atuar o dia inteiro. E me conta nos comentários, com quem você consegue ser totalmente você, sem precisar medir palavras ou gestos. A verdade é que todo convívio exige energia. Quando você está cercado de gente, está de certo modo encenando. No trabalho você é a versão responsável. Com amigos, a divertida. Com a família, a equilibrada. E quando todas essas versões se revezam o tempo todo, o eu real começa a desaparecer por baixo das camadas. Ficar só então se torna um ato de descompressão. É quando a performance cessa e a verdade emerge. A casa silenciosa vira o único palco onde você não precisa atuar. Ali você pode falar sozinho, rir de algo idiota, andar de um jeito esquisito ou simplesmente não fazer nada. E o mais libertador, não há aplausos nem vaias, apenas você e o eco da sua autenticidade. É nesse espaço que o cansaço da máscara evapora. Mas essa liberdade tão simples ainda é um luxo raro. O mundo moderno nos ensinou a existir apenas sob o olhar do outro. Se ninguém vê, não vale. Por isso, tanta gente teme o silêncio, porque nele não há plateia. Só o reflexo crudo que restou depois que todos os papéis são retirados. Mas esse encontro é essencial. É no recolhimento que você percebe quem é de verdade e o que tem feito apenas por hábito. A solidão expõe as mentiras sutis que contamos a nós mesmos. Mostra o quanto tentamos ser agradáveis, produtivos ou interessantes, mesmo quando tudo o que queremos é apenas existir. E é nesse ponto que algo muda. Quando você passa tempo suficiente sem precisar agradar ninguém, o cérebro começa a se reorganizar. O cortisol, o hormônio do estresse social, cai. O sistema nervoso desacelera. E pela primeira vez em muito tempo, o corpo entende o que é descanso genuíno. Ser autêntico é caro, mas o preço de viver como personagem é muito maior. Então pergunte-se com honestidade: quanto da sua vida é realmente sua e quanto é só uma versão polida para o público? Porque no fundo, talvez a verdadeira paz não esteja em ser aceito, mas em parar de atuar. Dizem que quem prefere o silêncio é fraco, que quem evita multidões não sabe lidar com gente. Mas e se eu te dissesse que o cérebro de um introvertido processa 2 vezes mais informações em uma simples conversa do que o de um extrovertido? Isso significa que o introvertido não foge do mundo. Ele apenas sente o mundo com mais força. Curioso, não é? Então comenta aqui. Você recarrega energia com pessoas ou precisa se afastar para se reabastecer? Quero ver quantos de vocês já entenderam que se retirar às vezes é a forma mais inteligente de permanecer inteiro. Introversão não é timidez. Timidez é medo de julgamento. Introversão é economia de energia.
Um introvertido pode amar gente, festas, risadas, mas cada interação vem com um custo interno. É como ter uma bateria preciosa que se descarrega a cada conversa. Enquanto o extrovertido recarrega no barulho, o introvertido precisa do silêncio para voltar a funcionar. A ciência confirma. O córtex pré-frontal dos introvertidos, área ligada ao raciocínio profundo e à autocrítica, é mais ativo. Isso faz deles pensadores naturais, mas também mais propensos à exaustão. Quando estão cercados de estímulos, o cérebro literalmente superaquece. Por isso, o lar tranquilo, o quarto silencioso, o tempo a sós, não são luxo, são combustível. Só que a sociedade não entende. Ela aplaude quem fala alto, quem aparece, quem é sempre acessível. E o introvertido, para se encaixar, começa a vestir outra máscara, a da sociabilidade forçada. Sorrir quando quer silêncio. Aceitar convites que o esvaziam. Fingir que está animado quando tudo o que deseja é desaparecer por uma hora. Aos poucos, isso cobra um preço: ansiedade, irritação, confusão sobre quem ele realmente é. Mas há um poder imenso em reconhecer o próprio ritmo. Quando o introvertido aceita que precisa de tempo de recarga, ele se torna invencível, porque aprende a administrar o recurso mais escasso da modernidade: energia mental. Ele não se perde no barulho do mundo. Ele o observa de fora, com clareza. E essa clareza é o que separa os que reagem impulsivamente dos que agem com propósito. O segredo, então, não é mudar sua natureza, mas sincronizá-la. Ficar só quando o corpo pede, interagir quando o coração quer. Ser seletivo não é isolamento, é inteligência emocional aplicada. O problema surge apenas quando essa busca por paz vira medo do contato, quando o repouso se transforma em recusa. E é sobre isso que vamos falar a seguir. O momento em que o silêncio, se mal dosado, começa a te afastar do mundo que ele deveria te preparar para enfrentar. Porque até a calma, quando mal entendida, pode virar prisão. Você sabia que os maiores saltos de criatividade da história, de Beethoven a Steve Jobs, nasceram no isolamento? Estudos recentes do MIT confirmam: períodos prolongados de solitude aumentam em até 70% a capacidade de gerar ideias originais. E talvez seja por isso que tantos criadores preferem o som do próprio pensamento ao barulho do mundo. Mas antes de continuar, comenta aqui: qual foi a melhor ideia que você já teve sozinho? Quero ver quem entende o poder de um quarto silencioso, e se o tema te inspira, já deixa o like. Isso ajuda a espalhar essa filosofia do foco e da profundidade. A mente criativa é como um lago. Quando há silêncio, a água fica parada e reflete o fundo com clareza. Mas quando o mundo joga pedras, notificações, conversas, ruídos, a superfície se agita e as ideias mais profundas desaparecem. Criar é mergulhar nesse lago, e para mergulhar é preciso estar só. O isolamento, nesse caso, não é fuga, é laboratório. É ali que o escritor testa frases, o músico lapida melodias, o inventor monta o quebra-cabeça invisível de uma nova solução. A casa vazia se torna uma oficina mental, sem julgamentos, sem interrupções, sem prazos externos. O tempo flui diferente, o corpo entra em estado de flow. É aquele momento em que você perde a noção das horas, ignora o celular e sente que está exatamente onde deveria estar. Por fora, parece solidão. Por dentro, é comunhão. Uma conversa profunda entre você e a sua própria mente. E quanto mais fundo você vai, mais o mundo lá fora perde o poder de te distrair. Mas esse mergulho tem um preço. Para quem nunca experimentou o silêncio produtivo, ele pode parecer desconforto. A quietude assusta, porque revela o que você anda evitando. As boas ideias moram lá, junto com os medos, as dúvidas, as contradições. Criar exige coragem de escutar o que o ruído social mascara. O isolamento criativo é, na verdade, o antídoto da superficialidade moderna. Enquanto todos tentam ser rápidos, você se torna profundo. Enquanto todos correm atrás de estímulos, você aprende a gerar o seu próprio. E o mais curioso,
Quanto mais tempo passamos no silêncio criativo, mais a mente começa a preferi-lo, porque ela percebe algo que o mundo ignora: o prazer da atenção plena, a satisfação de fazer uma coisa por vez e fazê-la com verdade. Mas aqui surge um risco sutil e perigoso. Quando o silêncio vira o único lugar onde você sente controle, o mundo externo começa a parecer ameaça. É o início de uma inversão quase invisível. O ateliê da mente começa a se fechar, e o refúgio que alimentava a criação pode se tornar a jaula que aprisiona o Criador. E é justamente aí que muitos se perdem, quando o que antes expandia a mente passa a limitar a vida. Porque o problema nunca foi o silêncio, e sim o que acontece quando você começa a ter medo de sair dele. Você já entrou em um ambiente e sentiu imediatamente que havia algo errado, mesmo sem ninguém dizer uma palavra? Isso não é imaginação, é hipersensibilidade. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostram que 1 em cada 5 pessoas possui um sistema nervoso mais responsivo a sons, luzes e emoções alheias. São pessoas que não apenas veem o mundo, elas o sentem em uma intensidade que muitos jamais compreenderão. Se esse é o seu caso, comenta aqui. Você já ficou exausto só por estar perto de gente, mesmo sem conversar? Não há vergonha nisso. A ciência explica o que a sociedade ainda julga. Os hipersensíveis captam tudo: o tom de voz, o ar no ambiente, o humor do outro. Um simples jantar em família pode deixá-los drenados não por falta de amor, mas por sobrecarga emocional. O corpo reage como se cada presença fosse uma frequência vibrando dentro deles. E quando o mundo inteiro soa alto, o silêncio se torna necessidade fisiológica, não luxo. É por isso que tantos hipersensíveis tratam o lar como um templo. Ali podem desligar o radar. Não precisam decifrar ninguém, nem se proteger de vibrações externas. Mas o problema é que o mundo não entende esse ritmo. Ele chama de frescura, drama, isolamento. O que poucos percebem é que a hipersensibilidade, quando bem administrada, é uma dádiva, a mesma que permite perceber nuances, criar beleza, compreender pessoas sem palavras. O desafio é transformar essa intensidade em sabedoria e não em exaustão. Para isso, o segredo é a dosagem. Um hipersensível precisa de períodos de reclusão proporcionais à carga emocional que recebe. É como um músculo. Quanto mais esforço social, mais tempo de recuperação. Não se trata de evitar o mundo, mas de respeitar o próprio limite biológico. E há algo profundamente belo nisso, porque quem sente demais também ama demais, percebe demais, entende o que os outros ignoram. O preço de enxergar a alma humana é precisar, às vezes, se afastar dela para respirar. Mas existe um ponto de ruptura, sutil e perigoso, que muitos não percebem, quando o tempo de recuperação se estende tanto que o contato começa a causar medo. Quando até uma simples visita soa como ameaça e o corpo se fecha antes mesmo de tentar. É aí que o dom vira fardo e a sensibilidade, antes fonte de empatia, começa a isolar quem a carrega. Então pare e pense. Você tem se isolado para recarregar ou para não sentir mais nada? Porque há uma diferença imensa entre proteger sua paz e erguer muros que te separam do mundo. E a fronteira entre uma coisa e outra é mais fina do que parece. O que começa como proteção, às vezes termina como prisão. E o mais assustador? Quase ninguém percebe o momento em que isso acontece. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o isolamento social prolongado já é considerado um dos principais gatilhos de depressão e declínio cognitivo na atualidade. A linha que separa o silêncio curativo do silêncio destrutivo é tênue e invisível à primeira vista. Se você já se pegou adiando encontros, ignorando mensagens ou sentindo ansiedade só de imaginar sair de casa, comente aqui. Você ainda está escolhendo a solidão ou ela está te escolhendo? Tudo começa de forma inocente. Um dia você diz não a um convite porque está cansado, perfeitamente normal. Depois começa a dizer não com mais frequência. As conversas se tornam raras, as visitas incômodas e a ideia de lidar com pessoas começa a provocar um desconforto físico real.
O cérebro associa o contato humano ao esforço, ao risco, ao desgaste. E, de repente, o mesmo lugar que te curava passa a te consumir. A casa, antes refúgio, vira redoma. As paredes que te protegiam começam a refletir apenas o eco da sua própria mente. E quando tudo o que você ouve é a sua voz interna, ela se torna o juiz mais implacável. As ideias ganham extremidade, os medos se amplificam, as memórias se distorcem. O isolamento prolongado não apenas muda seu humor, ele reprograma sua percepção da realidade. O problema é que esse processo é lento, quase imperceptível. Ninguém acorda um dia preso na própria solidão. A prisão é construída tijolo por tijolo. Cada "depois eu respondo", cada "melhor ficar em casa", cada "ninguém vai entender mesmo". Até que um dia o silêncio não é mais paz, é ausência. E há uma armadilha cruel nisso tudo. Quanto mais tempo você fica isolado, mais difícil se torna regressar. Suas habilidades sociais começam a enferrujar. O timing das conversas se perde. O olhar direto parece invasivo. O toque causa desconforto. É como um músculo atrofiado. Quanto mais parado, mais dói se mover. Mas o pior não é o medo do mundo, é o medo de si. Porque quando você passa tempo demais no próprio labirinto mental, começa a acreditar que o mundo lá fora é menor do que ele realmente é. E isso é mentira. A vida não encolheu. Foi você que ficou tempo demais olhando pela mesma janela. A solidão é medicina até o ponto em que vira anestesia. E a anestesia, se prolongada, adormece mais do que a dor. Ela apaga o desejo de viver. Então, a pergunta que fica é direta e necessária. Você ainda está descansando ou já está desaparecendo em silêncio? Pouca gente sabe, mas o isolamento prolongado não machuca só a mente. Ele literalmente muda o corpo. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que a solidão crônica eleva em 45% o risco de doenças cardíacas e produz os mesmos efeitos fisiológicos de fumar 15 cigarros por dia. É o corpo gritando o que a alma tenta calar. Você não nasceu para viver totalmente sozinho. Mas calma, isso não quer dizer que o silêncio seja um vilão. Quer dizer apenas que, como qualquer remédio, a dose é o que define se cura ou envenena. E agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você conversou com alguém apenas para se conectar, sem objetivo, sem obrigação? Se demorou para lembrar, talvez seu corpo já esteja te enviando sinais. O isolamento prolongado bagunça o sistema imunológico. O cortisol, hormônio do estresse, fica cronicamente alto. O sono perde qualidade. A frequência cardíaca sobe mesmo em repouso. O cérebro interpreta a solidão como ameaça e passa a liberar substâncias associadas ao medo e à vigilância constante. É como se você estivesse o tempo todo se defendendo, mesmo dentro de casa. E o que é mais cruel, quanto mais seu corpo entra nesse modo de sobrevivência, mais ele reforça a sensação de perigo no contato humano. A simples ideia de sair para o mercado ou atender o telefone vira um gatilho fisiológico. O ciclo se fecha. A mente acredita que está segura no isolamento, enquanto o corpo sofre em silêncio. Mas há uma saída, e ela começa em pequenos gestos. Um passeio de 5 minutos ao sol já altera a bioquímica cerebral. Um bom riso com alguém confiável reduz o cortisol mais do que qualquer meditação. O toque físico, um abraço genuíno, ativa a ocitocina, o hormônio da calma. A cura da mente começa no corpo, e o corpo só se reequilibra quando volta a sentir o mundo. Por isso, no desafio não é se forçar a socializar, mas permitir-se reaprender a estar entre pessoas de forma segura e gradual. O retorno ao convívio não precisa ser uma explosão. Pode ser uma caminhada, uma conversa curta, um café rápido. O importante é quebrar a inércia que o isolamento impõe. Porque, no fim, a biologia não mente, somos feitos para o vínculo. E o corpo, que suporta longas fases de reclusão, também sabe reconhecer quando o silêncio passou do ponto. Talvez a pergunta que reste agora seja mais profunda do que parece. O seu isolamento ainda está te curando.
ou já começou a te consumir por dentro? A boa notícia é que sempre há retorno. Mesmo depois de meses ou anos de recolhimento, a mente ainda é capaz de se reabrir ao mundo. Estudos de neuroplasticidade mostram que o cérebro humano pode reaprender conexões sociais perdidas em apenas 8 semanas de exposição gradual. Ou seja, o músculo da convivência enferruja, mas nunca morre. Antes de continuar, comenta aqui: qual seria o seu primeiro passo para reconectar-se com o mundo, sem perder a sua paz? Quero ver até onde vai a sua coragem silenciosa. Reaprender o contato não significa se forçar a ser sociável. Significa calibrar o equilíbrio entre o dentro e o fora. Você não precisa voltar a festas, multidões ou compromissos sem alma. Precisa apenas redescobrir o prazer de estar entre humanos sem perder o eixo interno. Um simples bom dia ao vizinho, uma troca breve no mercado, uma conversa curta com alguém de confiança. Cada interação é um fio que costura novamente o tecido invisível da vida social. É assim que o medo começa a se dissolver, devagar, em pequenas doses. O cérebro aprende que o outro não é ameaça, e sim espelho, que sair de casa não rouba energia, devolve perspectiva. O segredo é ritualizar o retorno. Escolha horários, locais e pessoas que não te drenem. Planeje pausas de respiro. E lembre-se, vulnerabilidade não é fraqueza, é o treino do coração para voltar a confiar. Você pode continuar sendo introspectivo, seletivo, amante do silêncio. Ninguém precisa virar extrovertido para estar bem, mas é fundamental não perder o fio que liga sua solidão ao mundo real. Até mesmo monges em templos silenciosos saem para caminhar e olhar o céu. A presença humana, quando escolhida com consciência, não ameaça sua paz. Ela a expande. Então, se o isolamento se tornou hábito, transforme o retorno em um ritual. Uma ligação por semana, uma visita por mês, uma conversa sincera sem filtros. São sementes simples, mas cada uma delas devolve oxigênio à alma. O mundo não quer te sugar. Ele quer te lembrar que você ainda pertence a algo maior. E talvez a pergunta que define tudo seja esta: se a solidão é o seu abrigo, o que ainda te impede de abrir a janela? Chegamos ao ponto que poucos alcançam, o equilíbrio entre o silêncio e o mundo. E aqui vai um fato que parece paradoxal. Quanto mais confortável você se torna consigo mesmo, mais fácil é estar com os outros. A psicologia chama isso de autonomia emocional, e ela muda tudo. Você deixa de precisar das pessoas para se sentir completo e passa a escolhê-las para compartilhar o que já é inteiro. Comenta aqui: você se sente livre ou apenas distraído? Essa simples pergunta pode revelar se você domina a solidão ou se ainda foge de si. E se essa série te fez pensar, deixa o like e escreve nos comentários: minha solidão é minha força silenciosa. Vamos ver quantos guardiões do silêncio existem por aqui. A liberdade verdadeira não nasce do barulho. Nasce do domínio sobre o próprio vazio. É no tempo a sós que o caráter se organiza, que a mente se limpa das vozes externas, que a alma volta a ouvir o próprio som. Quem entende isso, deixa de ser manipulado por modas, opiniões e pressões sociais. Porque a opinião do mundo nunca será mais alta que o som da própria consciência. Mas essa liberdade tem um segredo. Ela só é completa quando se compartilha. O silêncio cura, o mundo fortalece. O recolhimento te centra, o contato te amplia. São dois polos da mesma força. O erro está em escolher apenas um. Pense no seu ciclo ideal. Dias de introspecção profunda, intercalados com momentos breves, mas significativos, de presença. É essa alternância que mantém a alma saudável. Como o coração, que só funciona porque contrai e expande, a vida também precisa desse ritmo. O isolamento total é um coração parado. O excesso de contato, um coração em colapso. A harmonia está no compasso entre o dentro e o fora, o falar e o calar, o agir e o ser. E isso ninguém pode te ensinar. É algo que você precisa escutar dentro do próprio silêncio. O mundo moderno confunde solidão com fraqueza porque teme quem não precisa dele para existir.
Mas o indivíduo que domina a própria solitude é, paradoxalmente, o mais preparado para amar, criar e servir, porque não busca preencher vazios, apenas expressar plenitude. No fim, a solidão não é ausência, é presença em estado puro. É o lugar onde você se reconstrói antes de voltar ao campo de batalha da vida. E talvez essa seja a lição definitiva. Quem aprende a ficar só, nunca mais se sente sozinho.